Fala galera, estou trazendo mais um vídeo aí para vocês e dessa vez eu vou falar de Hebreus capítulo 11, valeu? Vou mencionar aí Hebreus capítulo 11 e vamos ver aí, né, de acordo com o contexto dentro da escatologia preterista completa, hein? Vem comigo nessa. Aqueles que estão entrando no canal pela primeira vez aí, sejam bem-vindos e aproveitem e se inscrevam para que vocês possam receber mais vídeos, tá? Para que vocês fiquem por dentro. Estarei mencionando aí, né, uma das coisas ali primordiais que está falando ali em Hebreus capítulo 11 é a respeito daqueles que eram eleitos, daqueles que eram filhos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Inclusive eu faço alguns pareamentos, tanto com Ezequiel 34, 37, como Jeremias capítulo 31, João capítulo 10. E vou mencionando cada exemplo ali com relação a eles. Beleza? Então não perca, galera. Venha comigo. Hebreus capítulo 11. Então, rapaziada, estou aqui iniciando mais um vídeo. E dessa vez eu vou falar de Hebreus capítulo 11. Vamos que vamos. Mais um, hein? Vamos lá, vamos analisar Hebreus capítulo 11. Vamos lá. Diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Lembrando que essa fé era uma fé específica deles, tá? Sobrenatural, né? Hoje eu costumo dizer nos grupos de WhatsApp, nos grupos de debate, de que essa fé que era para eles não existe para nós. E por que não existe para nós? Pelo simples fato, né, de dentro desse contexto, que era especialmente deles, nós não recebemos esse espírito. E contudo, não podemos provar, né, o sobrenatural de Deus. Hoje ninguém prova nada. O que a gente vê aí é só falácia. É só pessoas dizendo que tem o espírito, que faz, acontece, vira de cabeça para baixo, bate o pezinho, né? E não provam nada. Vou dar um exemplo muito grande. Vou dar dois exemplos aqui. De uma fé sobrenatural e de uma fé racional. A fé que nós podemos ter hoje, né, dentro da nossa realidade, é a fé racional. Não existe fé sobrenatural pra gente. Por exemplo, você pode muito bem dizer que vai cair uma nota de R$100 do céu. Não, eu tô passando fome, estou precisando de R$100 para comprar aqui alguns alimentos para minha casa. Você pode fazer o que quiser. Você pode chegar, botar o seu joelho em cima do sal grosso, subir a escada da penha de joelhos, fazer tudo quanto é tipo de sacrifício que você imagina. E essa nota de R$100 eu garanto para vocês que não vai cair do céu. Então qual é a fé que eu tenho? É a seguinte: a fé que eu tenho é de que se eu não pedir alguém, né, uma ajuda, ou seja, se eu não chegar para o meu próximo, aquele que está do meu lado, a quem eu estou vendo, e não pedir R$100 ele emprestado, ou não pedir ajuda, né, digamos assim, não trabalhar, ou até mesmo não roubar, eu não vou conseguir adquirir esses R$100. Tá me entendendo? Então a minha fé, ela deve ser demonstrada por meio de atitudes. Essa é a fé racional. Eu costumo dizer também que essa fé é a mesma que Tiago fala, né? Tiago, ele vai falar: o que adianta você falar para um mendigo que está dormindo na rua? Vou falar aqui com as minhas palavras. Deus abençoe você, se você não chega lá e pega um cobertor e dá um cobertor para esse mendigo se cobrir, ou um prato de comida para ele comer. Como é que você vai dizer para Deus abençoar ele? É somente através das suas atitudes.
É você demonstrar por meio de atitudes, por meio de ações e fazer a sua fé racional valer. Isso é o que é proposto pra gente, tá? Não existe esse negócio de fé sobrenatural aqui nos dias de hoje. Ninguém prova nada sobrenatural. Muitos falam aí, né? Não, mas eu conheço um amigo que foi curado disso, um amigo que fez uma campanha na igreja, um amigo do qual o pastor botou a mão sobre a cabeça dele e ele ficou curado. Isso é tudo falácia. O que a gente vê aí dentro do processo religioso são técnicas de hipnose, técnicas de PNL, entendeu? Teatro, e etc, e etc, e etc. Isso é o que a gente vê dentro do processo religioso. Então essa fé sobrenatural do qual é falado aqui em Hebreus, capítulo 11, foi justamente para eles, para os apóstolos, né? Jesus Cristo, ele prometeu isso para eles. Vocês farão milagres, farão maravilhas, sinais, né? E Jesus deu esse poder para eles e eles demonstraram e conseguiram provar. Tanto que o próprio apóstolo Pedro fez a mesma coisa. Fez o mesmo prodígio que Jesus Cristo, né? Pessoas tocavam nas vestes de Pedro e simplesmente eram curadas. Apóstolo Paulo conseguiu curar também. Jesus prometeu que eles colocariam mão em serpentes, seriam picados e não morreriam, né? E muitos outros sinais e maravilhas que eles fizeram. Mas isso foi para eles. E isso é o que está escrito lá. E não tem como a gente pegar isso e querer colocar aqui para os dias de hoje, porque nada faz sentido, né? Pelo simples fato de ninguém conseguir provar nada. Beleza? Vamos lá, continuando. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Quem são esses antigos? Aqueles que estão descritos lá na Taná e na Torá, né? Tivemos prodígios aí por parte de Moisés, por parte de Elias, né? Por parte de Josué e muitos outros. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. E quem é que não pode ser visto? O próprio Deus. Beleza? Vamos lá. Aí aqui ele vai falar dos primeiros heróis da fé, né? Que são aqueles que estão constatados ali na Taná e na Torá. E vamos ler. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Tudo isso foi premeditado pelo próprio Deus, por quê? Porque Abel viria aí, né, sobre a descendência da mulher. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa descendência, um dos vídeos aí, né? E de que parte ali Jesus Cristo, através dessa descendência. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Vamos lá, continuando. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado. Muitos pegam esse arrebatamento de Enoque e colocam como se Enoque tivesse morrido. Tipo assim, Enoque morreu e ele foi para o céu. Isso não existe. Porque entraria em contradição, se eu não me engano, com João capítulo 13. Se eu não me engano, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu passar aqui para baixo. Vamos lá, João capítulo 13, Evangelho de João. Vamos lá. Não, acho que é 3:13. Deixa eu ver, acho que é 3:13, se eu não me engano. Olha aqui, ó. Ninguém, deixa eu acrescentar aqui. Olha aqui, ó. Ninguém, tá bem claro aqui, ó. Jamais subiu ao céu. Isso aqui já tinha sido bem depois, quando foi falado isso aqui lá no Evangelho de João, né? Já tinha sido bem depois aí, tanto por parte de Elias como por parte de Enoque, né? Elias que também sumiu na carruagem de fogo e Enoque que diz aqui que foi arrebatado.
Então entraria em contradição. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Então quem é o único aqui que subiu ao céu? Dentro desse contexto, o próprio Jesus Cristo. Não havia nenhum outro ser humano que conseguisse esse prodígio que Jesus Cristo conseguiu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isso por quê? Porque Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, depois de ter ficado 3 dias no inferno, né, morto ali na sepultura, e ele foi o primeiro a ressuscitar e subir e ir para o paraíso. Então, como é que Enoque, como é que Elias estariam lá? É uma tremenda de uma contradição, então não faria sentido nenhum. Vamos lá, voltando lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Continuando lá em Hebreus 11. Vamos lá. Sacrifício mais excelente do que Caim. Peraí. Tá aqui, ó. 5. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado. Visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Que tipo de arrebatamento foi esse? Esse arrebatamento de Enoque foi o mesmo arrebatamento, o mesmo arrebatamento de Filipe, conforme vai constatar lá em Atos, né? Eu não me lembro aqui onde está a passagem. Beleza? Deixa eu até ver aqui, que eu vou mostrar aqui essa passagem de Filipe. Deixa eu só pausar aqui o meu vídeo. Pera aí, vamos lá, hein? Peguei aqui, né? Vi aqui no Google. Eu não lembrava onde estava essa passagem, tá? Mas já tinha lido antes. É Atos 8, a partir do 38. Vamos lá. Olha só. Atos 8, a partir do 38. Isso aqui é a parte, né, onde Filipe faz o batismo de eunuco, tá? Olha só. Assim, deu ordem para que passassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Muitos pegam essa passagem aqui, né? Vou deixar aqui também uma deixa. Pegam essa passagem aqui para poder enfatizar aí do batismo de João Batista, que era o batismo litúrgico na água, e pegam essa passagem, a única passagem que eles colocam, para poder tentar refutar que o batismo de João ainda era válido, era considerado, né, após a crucificação de Jesus Cristo na cruz, que dali por diante passou a ser um batismo espiritual, que é especificamente o batismo de cruz. E esse batismo é o único batismo que o apóstolo Paulo relata, né? Conforme ele vai falar lá em Atos capítulo 19, a partir, se eu não me engano, do versículo 1. Ele vai falar sobre isso, né? Chegaram discípulos perto dele e perguntaram para Paulo, aliás, falaram para Paulo que não conhecia esse batismo de cruz, o batismo espiritual, né? E Paulo pergunta para eles, então qual o batismo que vocês receberam? E eles falaram, foi o batismo de João, que era o litúrgico na água. Esse batismo de João, ele só tinha relevância antes da crucificação de Jesus Cristo. Por quê? Porque João estava ali numa figura de preparação, né? Que é o apontamento ali com relação a Elias, que seria aquele que prepararia o caminho para Jesus Cristo pregar o Evangelho do Reino durante o período de 3 anos e meio. Então, Jesus Cristo viria, seria batizado por João no ano 27, e depois, durante 3 anos e meio, Jesus, né, começaria ali o seu ministério, pregando o Evangelho do Reino para a casa de Judá durante 3 anos e meio. Né? E João, por si só, ele já fala, né, quebrando aí esse batismo ridículo aí dentro do sistema religioso, que eles querem vigorar isso até os dias de hoje, que não faz sentido nenhum, né?
esse batismo litúrgico. E o próprio João vai falar para Jesus: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará no Espírito e fogo. Fogo é a representação de poder. E esse poder viria por meio de quem? Do próprio Espírito, do Eterno, que se daria ali após a crucificação de Jesus Cristo na cruz. E simplesmente ignoram essa passagem, né? O próprio profeta João falando que Jesus Cristo seria mais importante que ele. Ou seja, Jesus mais relevante do que João. Né? E o próprio João vai falar: eu não mereço nem sequer amarrar as sandálias de seus pés, se colocando completamente abaixo de Jesus Cristo. É simplesmente uma piada, mas vamos lá. Vamos lá. Aí depois ele vai dizer: quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou a Filipe. Fez o arrebatamento de Filipe. Foi para o céu, Filipe? Filipe, tipo assim, Filipe, ele sumiu? Evaporou? Deu uma de Jesus Cristo? Claro que não. Olha o contexto. Ponto. O eunuco não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Agora olha aqui, ó. Deixa eu acrescentar isso aqui. Olha só. Assim deu ordem. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Opa. Olha só. Deixa eu acrescentar. Olha aí, ó. Entretanto, Filipe apareceu em Zoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Saulo é convertido por Jesus Cristo. Olha aí, ó. Então, como é que Filipe, ele sendo arrebatado, ele iria para o céu como Jesus Cristo foi? Não faria sentido nenhum. Então, isso aqui foi exatamente o que aconteceu tanto com Elias como com Enoque. Não teria como, né? Até porque eu já provei aí, já mostrei para vocês dentro do que está escrito, de que carne e sangue não entraria no reino de Deus, não estaria lá, né? O próprio Jesus Cristo, o próprio João, o Evangelho de João vai estar escrito que Jesus foi o único que subiu, senão o que desceu do céu. Aliás, o que desceu, senão o que subiu. Então ele foi o único. Então não vem com essa conversa fiada para mim. Tá bem claro isso, entendeu? Seria uma tremenda de uma contradição. Vamos voltar lá para os escritos de Hebreus. Vamos lá. Aí depois, beleza. Hebreus capítulo 11, né? Eu parei, foi no 5, né? Aí depois ele vai dizer: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos colocam isso aqui para os dias de hoje, como se fosse para nós. Na verdade, esse contexto aqui, conforme eu estou lendo com vocês, aí era para eles. Então, para eles era impossível agradar a Deus sem fé. Jesus Cristo deixa claro isso para Tomé, né? Que os felizes são aqueles que acreditam sem ver. Mas isso é um contexto para quem? Para eles. E por que Jesus Cristo fala isso para eles? Porque era uma coisa certa e verdadeira para eles. Era uma coisa que eles, né, presenciavam, conforme eles andavam com Jesus Cristo. Jesus, ele provava para eles o quanto ele ali tinha todo o poder que vinha do próprio Deus para poder fazer qualquer tipo de sinal e maravilha. Eles viram Jesus Cristo ressuscitar, viram Jesus Cristo curar paralíticos, andar sobre as águas, né? E muito mais. Tá me entendendo? Então isso aqui é um contexto que cabe para eles completamente, mas somente para eles. A não ser que entre alguém aqui, né, no meu canal e venha marcar comigo, me chama no WhatsApp: Alexandre, vou fazer uma live aí agora para você. Eu vou botar aqui, né, uma chamada de vídeo, e você vai me ver lá no cemitério ressuscitando um morto. Eu vou ressuscitar um parente meu, eu vou ressuscitar um amigo e vou provar para vocês aqui. Vou provar isso aqui para você. Aí eu quero ver. Eu desafio quem é que tem a capacidade de fazer isso, né? A capacidade de curar aí quem está com coronavírus, sem precisar
de um profissional da área de saúde. Eu quero ver. O engraçado, cara, é que a gente vê isso dentro do processo religioso. Porque eu faço, porque eu aconteço e bababá, né? Mas cadê, cara? Um monte de pessoas que estão morrendo dentro dos hospitais, crianças com 6 dias de vida nos hospitais de câncer, né? Pessoas morrendo de AIDS, pessoas morrendo de tudo quanto é tipo de doença, e cadê as curas aí? Não tem, pô. Ninguém prova nada. É só falácia. Aí ele vai dizer, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Completamente necessário dentro do contexto deles. 7. Pela fé, aí ele vai dar mais um exemplo ali dos antepassados, né? Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Tem como trazer isso aqui para os dias de hoje? Não dá, né? É uma piada. Aí ele vai falar aqui de alguns exemplos dos antepassados, né? Ele vai falar primeiro de Abraão. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Que futuro seria esse? A própria terra prometida. Que herança seria essa? A própria terra prometida, né? Ali dentro do contexto do qual foi um apontamento. Primeiro foi a sombra, né? Aquilo que foi preparado fisicamente, de forma literal, onde eles iriam, né, para a terra prometida, onde manava ali leite e mel. E depois veio, por intermédio de Jesus Cristo, a Nova Jerusalém, que é o cumprimento dessa sombra, o cumprimento, né, desse apontamento, digamos assim. Aí depois ele vai dizer, mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardavam alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, do qual Deus é o arquiteto e edificador, né? O que é isso aqui? É justamente a Nova Jerusalém, que não seria ali construído, né, por seres humanos. Por isso que o próprio profeta Isaías vai falar, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E depois o próprio Estevão, né, e o apóstolo Paulo, Estevão lá em Atos 7, apóstolo Paulo lá em em Atos também, né, capítulo 17, Estevão em 7, capítulo 7, e apóstolo Paulo em capítulo 17 de Atos. Eles vão falar, né, de que Deus não mora em cabanas feitas por mãos de homens, e de que Deus não precisaria de nada disso aí, porque o próprio planeta, o próprio mundo cosmos, né, ele denomina ali como um estrado dos seus pés. Isso é o que está escrito lá e foi falado pelo profeta, o pica das galáxias, né, que costuma dizer que é o profeta messiânico. Então tem toda a relevância, né, digamos assim, dentro daquilo que está escrito pelo próprio profeta Isaías. Ele vai falar sobre isso. Então ele seria ali o edificador, né, de uma tenda, de um templo que não seria construído por seres humanos e que seria cumprido ali no próprio corpo de Jesus Cristo, né? Por isso que ele vai falar lá, destruirei esse templo em 3 dias e em 3 dias ele será reconstruído. E os fariseus não entenderam nada. Não entenderam nada porque levaram para o literal, e Jesus Cristo estava falando ali em uma figura de linguagem do corpo dele. Beleza? Agora vamos prestar atenção aqui, a partir daqui por diante, onde a gente vai conseguir entender todo esse enredo. Vamos lá, hein?
Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder. Aliás, não é aqui não, tá? É um pouco mais adiante, galera. Mas vamos lá, vamos continuar no 11. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia à beira do mar. Né? Muitos aí dentro do universalismo cristão, abraâmico, colocam como se essa promessa aqui fosse também para o mundo cosmos e querem trazer isso aqui para os dias de hoje, né? Quanto à promessa que foi dada para Abraão de que muitas famílias da terra seriam abençoadas, isso é dentro de um contexto, cara, de que os próprios profetas já tinham mencionado, e isso já se cumpriu. A gente tem um exemplo aí de Isaías capítulo 11, vamos analisar. Daqui a pouco eu volto aqui no versículo 13 de Hebreus. Vamos lá. Quem são essas famílias da terra? Quem seriam abençoadas? Isaías capítulo 11 vai deixar claro isso. Vamos analisar aqui. Inclusive eu já tenho, acho que 2 ou 3 vídeos. Aí tem 3 vídeos falando sobre as 2 casas de Israel, onde eu desenho, né, isso que eu vou explicar aqui. Vamos lá. A partir aqui daqui, ó. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue com um sinal para os povos, será procurada pelas nações e a sua morada se cobrirá de glória. De quem que está sendo falado aqui? De Jesus Cristo. Isso aqui é um apontamento, é uma profecia para ele, apontando ele. Aí ele vai falar que naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para resgatar, olha aqui galera, ó, para resgatar o remanescente. Quem é esse remanescente? Somos nós aqui nos dias de hoje? Nada, né? Não somos nós, não tem lógica. Do seu povo, quem era o povo dele? O povo dele era as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que ficou aonde? Perdidos aonde? Na Assíria, no Egito, Patros, né? Já botei aqui Egito, né? Em Cush, na Etiópia, em Elão, em Sinar, na Babilônia, né? A gente tem um exemplo aí do cativeiro babilônico durante o período de 70 anos. Emate, nas ilhas do mar, e muitos que ficaram fora também ali da Babilônia, que são exatamente os desterrados de Israel, né? As 10 tribos que se perderam em outras nações e precisavam ser resgatadas. Até porque a descendência de Jacó, ela não era constituída apenas por 2 tribos. Né? No curral de Jesus Cristo ali, daqui a pouco eu vou mencionar aqui, só existiam 2 tribos, que era a tribo de Levi e a tribo de Judá. Então não faria sentido. Ali estava incompleto. As 12 tribos não se faziam existentes, porque o tabernáculo de Davi estava quebrado. Aí depois ele vai falar que ele erguerá uma espécie de bandeira. Que bandeira seria essa, galera? Justamente do qual o próprio apóstolo Paulo menciona lá em Efésios 2,14. E é mencionado também por Amós, lá em Amós capítulo 9, né? Que seria quebrado ali o muro da inimizade. Ou seja, passaria a ter paz entre ambas as casas. Que casas são essas? A casa de Judá, que é justamente constituída pelas 2 tribos, né, Levi e Judá, que conseguiram manter laços ali após o período da Babilônia, né, do cativeiro lá na Babilônia, até a época de Jesus Cristo ali no 1º século, antes de Atos, antes do grande evento de Pentecostes, para as nações e reunirá, olha aí, ó, os banidos de Israel. Quem são esses? Justamente as 10 tribos que se perderam lá em outras nações. De todas as partes, reunirá o povo disperso de Judá. Então, tantos aqueles que foram banidos de Israel, que são as 10 tribos, muitos que estavam dispersos também ali da casa de Judá seriam juntados. Seriam ali, né, reunidos. Isso por intermédio de quê? Da crucificação de Jesus Cristo, que traria isso para eles.
Correto? E isso por parte de quem? Por parte dos apóstolos, que simplesmente iria levar o evangelho do reino, conforme Jesus Cristo menciona lá em Mateus 24, versículo 14, de que o evangelho seria pregado a toda criatura, a todas as nações em um mundo habitado, ou seja, oikomene. Então todos aqueles que eram predestinados, os remanescentes, né, que precisavam voltar e preencher ali o enxerto. E também colocam esse enxerto como para nós aqui nos dias de hoje também, que não faz sentido nenhum. Na verdade, esse enxerto era justamente eles. Todos aqueles que se tornaram prosélitos, né, e receberam o benefício de se tornarem filhos. E isso por causa de quê? Por causa das 10 tribos que estavam perdidas em outras nações. Inclusive eu tenho aqui, né, no WhatsApp, deixa eu pegar aqui um exemplo. Vamos lá, arquivo, nos meus arquivos. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui foi quando Salomão, né, cometeu a iniquidade. Salomão cometeu a iniquidade e veio a divisão do reino. Os dois reinos, o reino da casa de Judá, com a sede em Jerusalém, né, e que ficou constituída por apenas 2 tribos. Muitos querem colocar que Benjamim estava aqui, mas não tinha como, porque por causa da guerra de Gibeá, as mulheres de Benjamim simplesmente foram aniquiladas, né? Deus fez com que elas sumissem de uma vez por toda da tribo de Benjamim, justamente porque eles cometeram iniquidade, né? Conforme vai relatar ali na guerra de Gibeá. Então só quem manteve laço foi somente Levi e Judá. Levi, o objetivo era por causa do templo. Então o templo tinha que ter ali os levitas. Então por isso que Levi estava ali com a tribo de Judá. E a gente tem aqui a casa de Israel, que são os efraimitas. E esses todos, tanto Jeroboão, deixa eu pegar aqui, deixa eu acrescentar aqui, tanto Jeroboão como todos os outros reis, né, que substituíram ele, ou seja, que vieram após ele, cometeram iniquidade perante Deus. E Deus simplesmente usou aí, conforme vai relatar lá em 2 Reis, capítulo 17, né? Deus ele simplesmente usa o rei, coloca o rei da Síria para deportar as 10 tribos de Israel para outras nações. Então essas 10 tribos elas se perdem e perdem a presença de Deus. Deixam de ser filhos de Deus. Então Deus só consegue ali, Deus ele só mantém ali, aliás, né? Após o período do cativeiro babilônico, somente a casa de Judá, até a época de Jesus Cristo. E como foi dada a promessa a Abraão, de que muitas famílias da terra, que são justamente as 10 tribos, que estariam em outras nações, elas precisavam ser resgatadas para poder cumprir aí a promessa que Deus fez a Abraão. E as profecias por parte de Isaías, conforme eu estou relatando aí, e vou colocar aí também Oséias, né? Zacarias também vai falar sobre essas profecias, né? Miqueias também tem lá, e Ezequiel principalmente, tá? Vamos lá, voltando aqui, aí depois ele vai dizer aqui, ó, olha só, hein? Presta atenção, galera, olha só, e depois ele vai dizer aqui, ó, naquele dia a raiz, deixa eu voltar aqui, é porque está selecionado aqui em cima. Beleza, 12. Ele erguerá uma espécie de bandeira para as nações e reunirá os banidos de Israel de todas as partes. Reunirá o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Lembrando que a representação de terra é a terra de Israel, tá, galera? 13. Presta atenção agora no 13, rapaziada. Olha só. Olha só o 13. Então cessará o ciúme de Efraim. Por que Efraim, ou seja, as 10 tribos que estavam perdidas em outras nações, que eram consideradas ali como gentílicas, porque não eram da casa de Judá,
e muito menos tinham a proteção de Deus, tinham ali qualquer vínculo com o Eterno, porque já tinham perdido há muito tempo. Por que que eles tinham ciúme? Justamente por causa disso, né? Porque a casa de Judá era considerada ali como os filhos de Deus, e Jesus Cristo viria primeiro para eles, tá? Então esse ciúme que eles sentiam, isso foi cessado após o que? A morte de Jesus Cristo na cruz, onde dá a oportunidade entre ambas as casas se tornarem apenas um povo para com o Eterno. Vírgula, estou aqui, hein? Os adversários de Judá serão exterminados. Todos aqueles que entravam em guerra com Judá seriam executados. Efraim não tornará, ou seja, as 10 tribos do norte, não tornará a ter inveja de Judá, isso porque se cumpriria ali a profecia, tá? E Judá não voltará a hostilizar a Efraim. E por que Judá não faria mais isso? Porque eles entenderiam, né, que todas as tribos de Israel seriam resgatadas. E todos eles seriam ali denominados como os filhos de Deus. Preenchendo ali um enxerto, se cumprindo todas as profecias, inclusive, né, a promessa que foi dada a Abraão. Beleza? Vamos lá, continuando. Olha só, hein? Beleza, aí a gente volta lá para Hebreus. Não, vou botar mais uma aqui, tá? De Oséias. Olha só, em Oséias também vai mencionar, Oséias capítulo 2. Deixa eu pegar aqui algumas partes para a gente não ficar muito grande, tá? Olha aqui, ó. Naquele dia, firmarei um pacto com todos os animais silvestres, com as aves do céu, com os animais que arrastejam pelo chão. Arco, espada e tudo que diz respeito à guerra, eu os abolirei da face da terra. Por que isso? Porque o reino do Messias não seria literal, galera. Ele não viria ali para lutar literalmente contra o Império Romano, contra nenhum rei que emergeria do mar, contra nenhuma besta, tá? O reinado dele seria completamente espiritual, conforme ele próprio vai falar lá para Pilatos. Pilatos, se o meu reino fosse desse mundo, certamente eu teria aqui homens lutando a meu favor. Ele deixa claro isso, né? Em verdade vos digo, Pilatos, o meu reino não é desse mundo. E tudo que diz respeito à guerra, e os abolirei da face da terra, a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Então eu me casarei contigo por toda a eternidade. Né? A promessa do Eterno, isso somente através de Jesus Cristo. Não tem como trazer isso aqui para o literal, porque cadê o templo aí nos dias de hoje? Cadê Jerusalém, Israel? É essa aí que foi constituída por 1948 pela ONU? Não faz sentido nenhum, né? Não tem nada a ver com nenhuma profecia. O que a gente vê lá é só o Muro das Lamentações e o caco de vidro. Não tem nada lá. Então, que eternidade é essa? Não tem lógica querer colocar isso aqui para o literal. Eu te tornarei minha esposa, e em verdade e justiça, com amor e compaixão. Né? A esposa que seria quem? Seria a própria Igreja do Cordeiro. A própria Igreja do Cordeiro, que seria aquela que seria perfeita, né? Imaculada. Isso está lá no Apocalipse. Vamos lá. 20. Eu me casarei contigo em fidelidade e reconhecerás o Senhor. Isso após o segundo pacto. Após a morte de Jesus Cristo seria aí cumprido isso aí, né? O próprio Jeremias vai falar lá em Jeremias 31, né? Ele vai dizer: não conforme aquela aliança que eu fiz com os antepassados de vocês, né? Porque eles quebraram o primeiro pacto, né? Após ali Deus ter se tornado esposo deles. E eles cagaram para o Eterno. Naquele dia eu te atenderei, garante o Senhor. Responderei aos céus e eles atenderão a terra. A terra responderá a cereais, as videiras e o azeite, e estes atenderão Jezreel. Deus semeia.
Eu semearei na terra para minha própria pessoa e terei misericórdia de quem denominei Lo-Ruama, não amada. E afirmarei aquele chamado, não meu povo, sim, tu és o meu povo. E ele responderá, sim, o Senhor és o meu Deus. Isso, né? Tudo por conta da crucificação de Jesus Cristo na cruz, onde ele daria ali a oportunidade de juntar todas as ovelhas perdidas da casa de Israel e erguer o tabernáculo caído de Davi. Né? Oséias capítulo 1 também vai mencionar a mesma coisa. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a parte final para não ficar muito grande. Olha aqui, ó. Deixa eu acrescentar aqui. Apesar de tudo, os israelitas, presta atenção, hein? Aqui não é Brasil, ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. Olha aí, ó. No lugar onde se dizia a eles, não sois meu povo, eles passarão a ser chamados filhos do Deus vivo. Isso por causa de quê? Mais uma vez eu repito, por causa do tabernáculo de Davi, que seria erguido por causa da crucificação de Jesus na cruz, né? Cumprindo ali o novo pacto, a nova aliança. Sendo assim, o povo de Judá e o povo de Israel, ou seja, as duas casas. Deixa eu voltar aqui para o meu WhatsApp, que são esses aqui, ó. Que são esses aqui, ó. Por Jeroboão, as 10 tribos do norte, e Roboão, as 10 tribos do sul. Né? Inclusive ele botou aqui, eu já até expliquei, Judá mais Benjamim. Não, é Judá mais Levi. Isso aqui está errado. Então temos aqui as duas casas. A casa de Israel, com a sede lá em Samaria, e Samaria simplesmente sitiada pelo rei da Assíria, deportando esse povo para outras nações. E a casa de Judá, do qual o próprio Jesus Cristo veio primeiro para eles. Olha aí, ó. Então é disso aqui que ele está falando aqui, tá? Do Deus vivo, sendo assim o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos como uma só nação, ou seja, um único povo, e constituirão sobre si um só líder. Quem é esse líder? É o próprio Jesus Cristo. E se erguerão da terra com todo vigor, pois será grande o dia de Jezreel. Deus espalha a semente. Olha aí, ó. E isso aqui, inclusive, é cumprido, né? O próprio Jesus Cristo, ele menciona isso. Deixa eu voltar aqui para o meu WhatsApp, que aqui está selecionado, só para eu não perder tempo. Deixa eu botar aqui programação, que é uma outra pasta que eu tenho também. Olha aqui, ó. Aqui está selecionado, tá? João capítulo 10. Jesus Cristo vai fazer o pareamento com Ezequiel capítulo 34. Cadê? João 10. Onde que tá? Cadê? Peraí, tá mais em cima. Aqui, ó. João capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas. Tá? Quem são essas ovelhas que Jesus Cristo menciona aqui? São as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que ele vai mencionar lá, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Está em Mateus 15. E ele vai falar para a mulher cananeia, não é justo tirar dos filhos para dar para os cães. O sentido ali dos cães é os de fora, aqueles que não tinham o direito. Porque Jesus Cristo só veio para eles. E elas me conhecem. Conhecem Jesus Cristo por quê? Porque já eram filhos predestinados antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo vai deixar claro isso em Efésios 1.
E estou pronto para morrer por toda a humanidade, por mundo cosmos? Claro que não, por elas. Está bem claro isso aqui, ó. Está claro, por elas. 16. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Em outra linguagem, aprisco. Que curral é esse? Era o curral de Judá, ali. Que não estavam ali, porque Jesus Cristo primeiro veio para Judá. Veio para os judeus primeiro. Para as duas casas, para as duas tribos. Para depois, sim, após a morte dele na cruz, os apóstolos levassem aí, né, pelo intermédio do apóstolo Paulo e Barnabé, como vai falar lá em Atos, após a morte de Estevão apedrejado, viria ali a plenitude dos gentios, ou seja, aqueles que estavam fora de Judá e que precisavam ser resgatados. Eu preciso trazer essas também. Ponto. Olha aqui, ó. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas tornarão um só rebanho com um só pastor. Quem é esse pastor? Jesus Cristo. Isso aqui, né? Jesus Cristo entra em acordo com quem? Com o próprio Ezequiel, pô. Ezequiel 34. Eu sou o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas aqui, ó. Olha aí, ó. Ovelhas que estão espalhadas. E vai buscar onde? Olha aí, ó. Vai buscar nos lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça, na sua própria terra. E que terra é essa? É o Brasil? É o mundo cosmos? Não, está aqui, ó, claro. Eu as levarei para as montanhas de Israel, é o que está escrito aqui, ó. Mais uma referência aqui, ó. Terra de Israel. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. E darei às minhas ovelhas um rei que será como o meu servo Davi. Por que ele fala isso? Porque Davi foi o apontamento. Davi foi a figura, né, literal daquele que viria após ele, de forma espiritual, que foi Jesus Cristo. Davi reinando de forma literal durante 40 anos e Jesus reinando durante 40 anos também de forma espiritual na mente dos discípulos, cumprindo ali o reinado milenar, conforme vai falar em Apocalipse 20, tá? Para ser o seu único pastor. E olha quantos pastores existem aí dentro do sistema religioso. É uma piada, né? Servo de Davi será o seu governador. Olha aí, ó. Aliança, terra de Israel. Tudo na terra de Israel. Agora olha aqui o 29. Eu lhes darei terras boas e acabarei com a fome que há na terra de Israel. As outras nações não zombarão mais deles. Todos ficarão sabendo que protejo Israel e que Israel é o meu povo. Olha aí, ó, tá claro isso aí, cara. E eles querem trazer isso aqui para nós, para os brasileiros, né, para os dias de hoje. A profecia de Jeremias 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que afirmarei uma nova aliança com o Brasil. Vê se é isso que está escrito aí. Coisa nenhuma. Uma nova aliança com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. É o que está escrito aqui, ó. Falar que essa nova aliança é para o mundo cosmos é simplesmente colocar Jeremias como um profeta merda nas escrituras. E ir além do que está escrito. Olha aí, ó. Tá claro. Ezequiel 37 também ele vai dar outro exemplo aí, ó. Para ajudar os filhos de Israel, Efraim, as 10 tribos, Israel, ó. Efraim, tribo de Israel, ajuntarei ao pedaço de Judá, né? Ezequiel vai falar ali das duas tabuletas, que faz a representação, a tipologia, digamos assim, das duas casas. Tá muito claro isso. 37:20, pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles, diz-lhes, pois assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei os filhos. Olha aí, ó, os filhos de Israel entre as nações para onde eles foram. Por quê? Porque eles se perderam lá. Olha aqui, ó. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, não no mundo cosmos. Um só rei será o rei de todos.
eles, e não nós aqui nos dias de hoje, nunca mais serão duas nações. Olha aí, ó. Por isso que o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 14 vai falar, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Eu acho que eu tenho aqui ainda. Aqui, ó. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos é o quê? Duas, fez um povo, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Olha aí, ó. Aboliu na sua carne, ou seja, com a morte de cruz, né? A lei dos mandamentos da forma de ordenanças. Essa forma de ordenanças era dentro do âmbito ali de que era regido na antiga aliança. Então Jesus Cristo morre na cruz e dá um novo sentido. O decálogo de Moisés, e passa a ser ali a lei espiritual de Cristo, que não deixou de ser o próprio decálogo, ele apenas foi aperfeiçoado, e que passaria a ser através do Espírito a prática dessa lei. Olha aí, ó. Para que dos dois, é o que está aqui, ó, não de todos os povos, de dois, ele está especificando aqui de ambos, né, arriasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Essa paz, de acordo com todo o contexto que está aqui em Efésios capítulo 14, é quem? A paz das duas casas. Tanto Efraim como Judá. Então não tem como trazer isso aqui para os dias de hoje, muito menos para o mundo cósmos. Que não faz sentido nenhum, é simplesmente ir além do que está escrito, colocar o apóstolo Paulo em contradição com Jesus, com os profetas, e não faz sentido nenhum, galera. Beleza? Show! Vamos voltar lá para Hebreus capítulo 11. Vamos lá, hein? Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, parei no 12, né? Vamos para o 13. Vamos lá. Ó. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que era estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Por que ele vai falar que todos não conseguiram receber? Porque ali era somente a sombra, né? A sombra, a Nova Jerusalém ainda estaria por vir. Então não teria como eles experimentarem, né, digamos assim, a Nova Jerusalém de uma vez por todas, a vida eterna, porque isso só seria cumprido, né, após aí a grande consumação dos séculos, que se deu ali ao ano 70, tá? Por isso que ele vai afirmar aqui que todos, beleza? 14. Os que se expressam dessa maneira. Agora preste atenção, galera, que aqui vai começar, tá? Vamos lá. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. Que pátria é essa, galera? É a pátria celestial. Vamos ver dentro do contexto? A Nova Jerusalém, olha só, hein? Pois se tivessem cogitado sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. O que significa isso? Significa que eles já eram espirituais. Ou seja, por que a lei de Moisés foi dada para eles? Né? De acordo com Romanos capítulo 5, através de Adão, todos os seres humanos, né, viraram ali carne e sangue, e uma vez que eles se tornaram carne e sangue, se tornaram completamente separados de Deus. Deus, ele não se mistura com carne e sangue. Então todos os seres humanos já eram por si só considerados como mortos, espiritualmente falando. Então, qual foi o objetivo da lei de Moisés? O objetivo do decálogo que foi dado a Moisés é justamente, mesmo eles estando dentro de uma condição humana, ou seja, de carne e sangue, eles teriam ali a possibilidade de ter o relacionamento com o Eterno, óbvio, né? Não negligenciando, não cometendo iniquidade, ou seja, indo contra as instruções de Deus. Mas como a carne, como a natureza humana era completamente fraca,
eu já fiz um vídeo aí falando sobre Romanos, né? Meu vídeo anterior. Eles não tinham nenhuma possibilidade, eles não conseguiam praticar o decálogo que foi dado a Moisés por causa da fraqueza, por causa da inclinação da natureza humana. Então, como eles não tinham o Espírito de Deus, era impossível isso. E a lei, ela acabava se tornando ineficaz para eles, tá? Ou seja, imperfeita. Não tinha perfeição nenhuma. Beleza? Então eles precisavam voltar, porque eles já eram espirituais, e eles todos esses que foram predestinados, que foram eleitos, escolhidos, eles não eram para viver segundo a natureza humana. Os desejos da natureza humana aqui nessa terra, aqui nesse mundo, né? Como carne e sangue. Então por isso que o decálogo foi dado para eles, e como eles não conseguiam obedecer esse decálogo, veio Jesus Cristo, né, para poder fazer esse trabalho de uma vez por todas. E que trabalho era esse? Dar a salvação para eles, que tem um sentido de que ali? De resgate, de resgatá-los. Resgatá-los por quê? Porque eles já eram de lá. Então Jesus Cristo precisava lembrar isso para eles, e somente ele faria isso. É por isso que Jesus Cristo vai falar lá: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E realmente, somente através de Jesus Cristo é que eles conseguiriam se lembrar. Porque através de Jesus Cristo eles receberiam o Espírito de Deus, e dali eles passariam a ter a visão, passariam a ter toda a sensibilidade com relação às coisas de Deus, e seria como o próprio Jesus Cristo. E eles conseguiriam ali achar o caminho. Tá? Foi exatamente isso que aconteceu. 16. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente. Que pátria excelente é essa? A Nova Jerusalém. Vamos lá, olha só o contexto. Ou seja, a pátria celestial. Olha aí, ó. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Que cidade é essa? Justamente a Nova Jerusalém. E isso, a partir de quando que foi concretizado isso para eles? A partir do ano 70. Quando Jesus Cristo vem pela segunda vez, faz a ressurreição ali dos mortos, porque o próprio apóstolo Paulo vai falar que primeiro seria ressuscitar dos mortos para depois levar os que estavam vivos. E isso seria de forma literal, conforme aí Margaret MacDonald, dentro desse dispensacionalismo ridículo. Arrebatamento coletivo, todo mundo subindo, como se criando asas de forma literal? Claro que não. Seria ali um arrebatamento de forma espiritual, né? E gradativo. Todos eles morreram de forma literal. Todos. O próprio apóstolo João é um grande exemplo. E mais aqueles discípulos que o próprio Jesus Cristo prometeu que ficaria vivo também, após a grande manifestação dele vindo sobre as nuvens do céu, né? Que se denomina ali como parúzia. Então não faria sentido nenhum. Continuando. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus os expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. E por que Abraão ele teve essa certeza? Porque, poxa, Abraão era o pica, era o brabo. E está ali, né, dentro de todo esse contexto, das coisas sobrenaturais. Então não teria como Abraão não ter fé. Seria impossível. 18. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. E Deus não volta atrás na sua palavra, né? Porquanto acreditou que Deus era suficiente e poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta entre os mortos. Lembrando que isso aqui é simbolicamente, tá? Não literal. Vamos lá. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Saul em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um de seus filhos de José e, apoiado sobre as extremidades do céu, cajado, adorou a Deus. Pela fé, José também, ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao
enterro dos seus próprios ossos. Beleza, galera, eu vou ficar só por aqui, porque depois ele vai contar, né, mais algumas coisas, tá? E todo mundo já sabe, já leram isso aí, então não tem o porquê eu ficar aqui, né, me prolongando, tá? Eu queria só mostrar para vocês, o meu intuito aqui é mostrar para vocês aí as partes mais importantes e de grande relevância aí para uma boa explicação dentro da exegese, tá? É isso aí, rapaziada. Mais uma vez aí, lembrando, né? A galera aí que está entrando no canal pela primeira vez, sejam bem-vindos, tá? O meu canal aí, galera, é falando especificamente sobre a escatologia preterista. Para quem não sabe o que é preterismo completo, é simplesmente o cumprimento de todas as profecias que se deu na segunda vinda de Jesus Cristo lá no ano 70, tá? Contudo, as Escrituras ela fica denominada somente como um livro histórico para cada um de nós aqui nos dias de hoje. Aí vão me perguntar, mas por que isso, Alexandre? Não tem nada aqui pra gente? Não. A gente pode pegar algumas coisas aqui das Escrituras e colocar como... e praticar. Seguir alguns exemplos, né? Eu já mencionei aí exemplos de provérbios, que são muitos exemplos legais que a gente pode colocar, mas não dentro de um âmbito espiritual, porque de espiritualidade não existe nada para nós. Isso está implementado dentro de um contexto para eles. Beleza? Então, o preterismo completo não é nada mais e nada menos do que pegar a Bíblia e colocar ela no seu passado, ela no seu lugar. É isso. E, né, entender que esse livro é somente um livro histórico e nada mais e nada menos aqui nos dias de hoje, no pleno século XXI, para nós que somos brasileiros. Valeu, galera? E aproveitem e se inscrevam no canal, hein? Se inscrevam aí, tá? Toda semana eu tô fazendo vídeos, tô fazendo lives. Já tem um debate aí que eu já tô tentando marcar aí com um camarada futurista, tá? E vou fazer mais um debate aí, desafiando ele. E ele vai ter que derrubar aí a escatologia preterista, com argumentos, sem conjecturas, nesse debate aí comigo no meu canal. Então se inscrevam para que vocês não possam perder esse debate aí que eu já estou para realizar aí. Valeu, rapaziada? Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo, hein? Fui!